dando continuidade ao estudo dos artigos. Hoje, vamos estudar o artigo definido. Em português, nós temos dois artigos definidos para o singular, o e a, e dois artigos para o plural, os e as. Em inglês, nós só temos um artigo para representar todos os nossos quatro. O artigo definido, the. Vale lembrar que os indefinidos a e an não especificavam ou determinavam exatamente o objeto referido. Uma casa, um carro, um ovo, um sorvete. Aí está a principal diferença para o artigo definido. O artigo de determina, especifica, define exatamente o objeto que estou me referindo. Vamos demonstrar isto através dos exemplos a seguir. Na sentença: The pencil is in the boy's hand. O lápis está na mão do garoto. O artigo de especifica e determina a que lápis eu me refiro. Não é qualquer lápis. Aquele que está na mão do garoto. Tanto o lápis que me refiro, como a mão, estão determinados. Veja um outro exemplo com estes dois vestidos. Na sentença: The blue dress is cute. O vestido azul é fofo. O artigo de usado identifica claramente a qual dos dois vestidos da ilustração eu me refiro. Não há dúvidas. Agora, verifique nos exemplos a seguir a diferença no uso dos artigos definidos e indefinidos. Na primeira sentença: This is a sign. Isto é uma placa. O artigo a me diz apenas que é uma placa, sem qualquer especificação. Posso pensar em qualquer placa. Na segunda sentença: The sign reads Jesus. Na placa, se lê Jesus. Agora, eu tenho uma placa definida. A placa onde se lê Jesus. Portanto, eu uso o artigo definido de. Agora pense comigo. Se uma coisa é única, se só existe uma dela, então, ela já está especificada. Como na figura a seguir. O Papa e a Lua. Ambos são elementos únicos. Não há como confundir. Portanto, usamos o artigo definido. Observe o uso de nestes exemplos de elementos únicos. O artigo de é utilizado também para palavras no plural, como na sentença a seguir. The birds in the picture are colorful. Os pássaros da figura são coloridos. Aqui, pássaros e figura recebem o artigo de. Neste caso se percebe logo que um elemento referido define o outro. Está claro a que pássaros e a que figura me refiro. Na outra sentença: The bluebird is in the center. O pássaro azul está no centro. O pássaro e o local também estão claramente determinados. Também não é usado artigos antes de nomes próprios. Pessoas e lugares. Veja exemplos. Mary is my sister. Maria é minha irmã. Argentina is in South America. Argentina é na América do Sul. Brasilia is a modern city. Brasília é uma cidade moderna. Agora atenção. Não se usa artigo definido de forma genérica. Ou seja, no sentido geral de um substantivo. Como é usado no português. Na sentença: Lions are wild. Os leões são ferozes. O termo leões é genérico. Não há um leão especificado. Se refere a todos os leões. Portanto, o artigo de não é usado. Diferente do outro exemplo. The lion from the circle is tame. O leão do circo é manso. Onde, o leão a que me refiro é um leão conhecido. É o do circo. Neste outro exemplo, veja como o termo homem é usado de forma genérica no primeiro, e especificada no segundo exemplo. Man is intelligent. O homem é inteligente. The man is working. O homem está trabalhando. Nestes outros exemplos genéricos, o artigo de não é usado. Confira como os substantivos são usados no sentido geral. Fim da aula de artigos.